Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Legislativa, programa que entrevista aí autoridades, políticos, autoridades de saúde dos municípios, ainda mais nessa época de pandemia. Nosso assunto hoje, não poderia deixar de ser, é a pandemia no interior do estado de São Paulo. E para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar com a Débora Ventura, que é secretária de Saúde de Mococa, que é uma cidade próxima à divisa com Minas Gerais, de 68 mil habitantes. Seja muito bem-vinda, secretária. Obrigada por todos que estão acompanhando essa transmissão. Tá certo, secretária, é Luciano, meu nome, prazer. Secretária, fala um pouco para a gente da situação aí de Mococa. Quantos casos vocês têm, né? E como é que está a situação aí? Dá um panorama geral da cidade. Mococa, como você disse, né, nós temos em torno de 68 mil habitantes e o último boletim epidemiológico, que foi no dia 22 de maio agora, nós estamos, né, no último boletim com 43 casos positivos, com 222 casos notificados, né, e 4 óbitos. Ou seja, das cidades aí da região, vocês têm já um número, está no começo ainda. Como é que vocês veem aí a evolução da pandemia no município de vocês? Que tipo de ações vocês estão adotando para evitar que mais mortes aconteçam? Bem, Luciano, essa pandemia com certeza traz preocupação em todos os municípios do Brasil, né, que é uma pandemia. Nos deixa com muita preocupação em relação à evolução dessa doença, que é uma transmissão muito rápida, né? E, juntamente com isso, as ações também devem ser rápidas, para que a gente consiga surtir efeito. As ações aqui em Mococa não deixaram de ser diferentes das orientadas pelo Ministério da Saúde e pelo Estado de São Paulo, né? Com ações decretando calamidade pública, né, em relação à doença, restrições ao funcionamento de comércios, obrigação de uso de máscara, porque a gente sabe que a máscara ela é eficiente desde que as pessoas em convívio estejam usando, não adianta só uma pessoa estar usando, a que esteja próxima a você também tem que estar com a máscara para poder te proteger e você proteger a outra pessoa. E nós também fizemos um decreto do plano de contingência do Covid-19 aqui em Mococa, onde nós traçamos todas as ações, a forma que a gente possa fazer com que diminua o máximo possível a transmissão. Imagino eu que as pessoas ainda estão aí, o centro da pandemia do Brasil é aqui na capital, em São Paulo, né? Começa a se espalhar pelo interior. Eu estava conversando em outros programas com outros secretários de saúde, a gente estava falando um pouco, a população ainda de muitas cidades aqui do interior de São Paulo ainda não está adotando, ainda não está aderindo, né, às práticas de uma maneira geral, uso de máscaras, isolamento social, fechamento de atividades. Como que está essa situação aí? As pessoas estão usando máscara aí em Mococa? Elas estão aderindo ao isolamento? Elas estão tomando todas as medidas sanitárias necessárias? Falta conscientização da população? Como que está a situação aí? As ações que a gente adequa para uma situação dessa, a gente não consegue atingir 100%, né, da adesão. Mas Mococa tem se adaptado, ela tem sim feito o que é necessário para tentarmos evitar esse contágio tão rápido, né, que nos últimos estudos, o que a pesquisa nos diz é que a cada pessoa infectada, ela pode estar infectando até 6 pessoas. Então, esse é um índice muito alto, né, de alto risco de contágio. Então, as pessoas estão tendo as informações de que realmente é uma doença com alto risco de contágio, uma doença grave, dependendo da situação do paciente, né? As pessoas todos já sabem também que existem os grupos de risco. Então, assim, o trabalho é árduo, contínuo, todos os dias a preocupação é muito grande. O departamento, a gente está sempre acompanhando, em especial a ocupação hospitalar,
que para a gente é uma das referências mais importantes em relação a essa doença, porque depende dessa retaguarda para que a gente possa dar uma assistência adequada e necessária ao paciente. Como que está a situação aí do atendimento de saúde na cidade? Vocês têm respiradores, tem UTI, tem equipamento, tem UTIs, tem equipamentos de proteção para os profissionais da área de saúde? Como que está a situação aí no município? Juntamente com essa pandemia, vem todas as dificuldades que nós encontramos no meio do caminho. No momento em que foi decretada a epidemia no território nacional e que a partir daí começaram todas as ações, né, para que a gente pudesse tentar controlar o máximo possível dessa transmissão no território. Então, assim, encontramos dificuldades em compra de EPIs. Agora, graças a Deus, já está mais normalizado o comércio, né? A parte de respiradores também, logo depois da pandemia, houve uma dificuldade enorme, até hoje ainda se encontra dificuldade em comprar esses equipamentos, e mesmo porque, quando se encontra, eles geralmente estão num preço acima do praticável, né? Então, tudo isso acaba trazendo mais dificuldades na nossa rotina de trabalho. Hoje, nós temos um hospital que é retaguarda da região, então não atende só Mococa, atende outros municípios. Nós temos uma UTI bem equipada, com 10 leitos. Desses 10 leitos, nós temos 2 voltados para o Covid, que precisam ser leitos em isolamento, né? Então, isso nos preocupa muito, essa parte de retaguarda hospitalar, porque não só Mococa, Santa Casa vai ter que dar o apoio, como também na região. Então, juntamente com essas dificuldades todas, e sabendo da necessidade, nós entramos em contato, nos cadastramos em relação ao nosso intermediário, a DRS 14, que está intermediando para que haja a habilitação de mais 12 leitos de UTIs, esses sim voltados para o Covid-19, e também com os respiradores. Falando em Praticamente esses 12 respiradores, leitos já... perdão, secretária. Falando em respiradores, quantos respiradores vocês têm aí? Nós temos na parte da UTI que nós já temos instaladas, cada leito tem um respirador, né? Agora nós precisamos desses respiradores para esses 12 novos leitos que serão habilitados. Então, acredito que nós tenhamos, em relação a esses 12, uns 3 respiradores, mas nós precisamos dos 12, né, para pôr em funcionamento. Tá certo. Como que o município está se preparando para esse momento aí? Quer dizer, foram 4 mortes na cidade, existe aí ações de saúde, de conscientização, de higienização de locais, tem diferença entre a região central e as regiões mais afastadas da cidade? Como que está essa situação? Bem, aqui em Mococa, essa parte de isolamento social, na realidade, é para o município todo. É difícil controlar, assim, mas a orientação é constante para que as pessoas que possam ficar em casa, que elas realmente saiam apenas para atividades essenciais. Agora, os profissionais de saúde, eles precisam ir trabalhar, não tem como ficar fazendo isolamento domiciliar. É claro que, como sendo linha de frente, já existem profissionais de saúde aqui em Mococa que deram positivo para a Covid-19 e que entrou com todas aquelas orientações de isolamento, né, e acompanhamento constante desses pacientes. Como é que está o número de profissionais aí de saúde? Tá, por enquanto, porque em muitos locais, não aqui em São Paulo, né, mas principalmente no norte do país, a falta de profissionais, por aí está tudo certo, né? Então, aqui, a última informação que eu tenho é que 9 profissionais, né, tinham dado positivo para o Covid-19, mas que, graças a Deus, todos já estão bem. Os que estão ainda com sintomas estão fazendo o isolamento domiciliar e passam bem. Mas é uma doença que nos preocupa a todo momento, né, porque a gente sabe que o mais importante dessa doença é que ela
que ela seja evitada de ser transmitida para outra pessoa e que a nossa retaguarda esteja em condições para poder receber a pessoa que vai necessitar de atendimento médico. Como é que está o comércio da cidade? Está funcionando normal? Está com esquema de uma pessoa por vez? Uma parte está fechada? Então, o comércio, ele continua na vigência do decreto, que na realidade é para fechamento dessa atividade, né? De não ter essa atividade. Mas a gente sabe também que é um lado que as pessoas estão passando por muita dificuldade, porque elas precisam trabalhar, e acredito que a partir de agora, desse término do decreto do governador do estado de São Paulo, que impôs que todos os municípios, na realidade, que pertencem ao estado de São Paulo, sigam o seu decreto. Então, até 31 de maio tem essa restrição de funcionamento desse comércio, e acredito que a partir daí ocorra alguma flexibilização que nós tenhamos condições de poder estar acompanhando e fiscalizando. É isso que nós esperamos. Vocês estão fazendo barreiras sanitárias por aí? Então, no momento, a gente, como Mococa tem umas 20 entradas, né? Então ficaria muito difícil fazer essa barreira, porque ou você faz de uma forma eficiente, ou também não adianta você fazer uma barreira só em uma das principais entradas. Eu acho que no momento a gente precisa trabalhar muito mais com a conscientização, a orientação e fazer todos os esforços possíveis para que o nosso sistema de saúde esteja adequado e preparado para a necessidade da população. Uma questão que tem acontecido em outras cidades, né, aqui em São Paulo, em várias partes do Brasil, é a população idosa. A gente sabe que a região de vocês tem uma expressiva população idosa, né, percentualmente falando. Isso se reflete aí, muitas vezes na qualidade de vida dos municípios da região. Muitos idosos têm sido resistentes a ficar em casa, a adotar as medidas de isolamento, de usar máscara. Isso tem acontecido aí? Olha, eu acredito que esse isolamento domiciliar tem trazido muito sofrimento para várias pessoas, né? Não só os idosos também, as crianças, os adolescentes, a família em geral, porque fica difícil esse confinamento, né? Sem poder ter o convívio social. A gente sabe até que as famílias sofrem muito, porque uma família não pode ter contato com seus familiares, os filhos não podem ter contato com os pais, muitas vezes, os avós não podem ter contato com os netos. Então, é um sofrimento muito grande. E junto com isso, algumas pessoas realmente acabam saindo, né, para a rua para poder dar uma volta, para respirar um ar puro, mas na realidade o que o departamento insiste é que essas pessoas, em especial do grupo de risco, acima de 60 anos, fiquem em casa e não só fiquem em casa, mas que também tenham distanciamento das pessoas dentro de casa que tenham necessidade de sair, né? Muitas vezes fazer sua atividade essencial ou trabalhar porque faz parte do grupo que precisa estar na linha de frente. Então, todas essas recomendações são passadas, mas, como eu falei, geralmente nunca a gente consegue 100% daquilo que é necessário naquele momento. Então fica aí a dica, né? Quer dizer, não só para Mococa, a TV A Leste pega aí em todo o interior de São Paulo, né? Você que está em casa, que é grupo de risco, não só idosos, mas pessoas com problemas respiratórios, né? Também fique em casa, é o momento de ficar em casa, né? Mesmo às vezes uma conversa ali com a vizinha do lado, né? Quer dizer, a pessoa tem que evitar nesse momento ficar exposta aí, né? Ainda mais aí, por exemplo, em Mococa que você já tem aí 4 mortos, né? Quer dizer, é um índice está começando aí, mas já é um índice que preocupa. Aproveitando isso, falando de grupos de risco, eu queria que a senhora falasse um pouco da questão aí de pessoas com problemas respiratórios, de casos de problemas respiratórios. Daqui a pouco nós estamos começando o inverno.
e se esses problemas respiratórios que podem ou não estar associados à Covid-19, se tem muita demanda aí nos hospitais da cidade. Luciano, isso é uma das preocupações maiores no momento, desse momento no Departamento de Saúde. Nós sabemos que esse período é um período de transmissão de gripe e que vai trazer sintomas que muitas vezes vai deixar em dúvida o profissional de saúde da doença cometida, né? O Ministério da Saúde, quando ele decidiu antecipar a vacina contra a gripe, ele fez uma ação muito assertiva, porque realmente esse momento que nós entramos agora é um momento perigoso, assim, de que as pessoas vão estar mais expostas ao vírus da gripe também, do influenza, e vão estar desenvolvendo sintomas leves ou moderados e até mesmo grave. Um procedimento que no momento de transmissão de Covid é totalmente assim criterioso, porque a gente trabalha com aerosóis, então aumenta a contaminação nesse momento. Então a preocupação é enorme, a preocupação do novo período que a gente vai enfrentar agora. Mococa, no início do ano, ela já enfrentou uma epidemia grave, que foi a da dengue, né? Com 5 óbitos, inclusive, com mais de 2.000 pessoas, né? Com a dengue. E logo em seguida da dengue, nós já viemos a enfrentar essa pandemia do Covid-19. Então, a saúde de Mococa está em alerta total, né? E se preocupando com o que pode vir a acontecer logo em breve, que é o momento de transmissão, né, da gripe. Tudo isso, na realidade, quando nós conseguimos fazer com eficiência esse isolamento, a gente vai também resguardar essas pessoas até da exposição de pegar a gripe, né? Então, tudo isso vai ajudar. Mas é uma preocupação muito grande do departamento. Secretária, vamos falar um pouco dessas 4 mortes aí no município. Qual que é o perfil dessas pessoas? São pessoas que já tinham algum tipo de doença prévia existente? Qual que é o perfil? Sim, os óbitos foram de pessoas do grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, né, a maioria, e com comorbidades, né, com doenças pré-existentes, doenças crônicas, que realmente acabam agravando o quadro da Covid-19. Então, esses 4 óbitos foram de pacientes nesse perfil. Mas um motivo para a gente reforçar, né, essa orientação de que as pessoas com grupo de risco fiquem em casa, se protejam, inclusive até dentro do seu domicílio. A senhora falou que são 43 casos, né? O perfil é parecido também desses 43 casos? 43 positivos. Desses 43 positivos, qual que é o perfil dessas pessoas também? Esses 43, eles, assim, na realidade, eles se concentram, a maior parte do grupo de risco, né? Não necessariamente todos, mas também os profissionais de saúde, né? Que têm uma exposição muito grande. Na realidade, eles, ou alguém em contato direto, porque quando a gente tem um caso positivo, nós tomamos também a precaução de fazer também a testagem dos familiares. Então, muitas vezes, o positivo, que é do grupo de risco, ele acaba também infectando os familiares que estão próximos a ele. Ou algum profissional de saúde também que dê positivo, nós testamos os familiares, os próximos, porque provavelmente a gente também detecta pessoas positivas. Vocês têm algum local para atendimento? Vamos supor que a pessoa não queira contaminar outros familiares, ela quer ficar isolada deles e tal.
muita gente se isola dentro de casa, num quarto e tal. Mas a cidade aí tem algum local que essas pessoas podem se dirigir para ficarem isoladas? Então, no momento, né, o tratamento em relação ao Covid-19, em relação às unidades de saúde, nós temos como referência a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Ali nós recebemos os pacientes, né, que têm os sintomas desenvolvidos e tem como referência a UPA, e dali nós temos o hospital, que é a Santa Casa, como retaguarda da UPA. As unidades básicas de saúde de Mococa, elas também são a porta de entrada como referência, ou seja, as pessoas que desenvolvem algum sintoma leve, eles procuram a sua unidade de referência do bairro. E dali tem as orientações devidas, como deve ser feito o isolamento domiciliar, e se eventualmente desenvolva por algum caso mais grave, para procurar a unidade que é a UPA, né? A unidade de pronto atendimento. E agora, essa semana que vai entrar, nós estamos finalizando um local de triagem, né? A intenção é tirar esses pacientes das unidades básicas de saúde com sintomas, né, de suspeita de gripe, gripais, e ir para essa unidade de referência que seria para uma triagem e concentrar esses pacientes nesse local. Mas em relação a pacientes que estejam positivos com o Covid-19, para que a gente pudesse ou ter um local, um hotel, ou algum lugar somente para essas pessoas, para que elas ficassem distante dos seus familiares, Mococa não tem esse tipo de assistência, pelo menos ainda. O que a gente orienta é as pessoas que estejam positivo é que elas façam isolamento dentro de casa, né? Num quarto, tentar só uma pessoa ter contato com essa pessoa que deu positivo, mas também com todas as precauções e todas as orientações. A etiqueta respiratória, tá podendo chegar próximo dessa pessoa de máscara, a pessoa também que estiver positiva usar máscara dentro de casa, para não ter a possibilidade ou a facilidade maior de transmitir para a pessoa que estiver próximo a ela, cuidando dela. Mas o Quais são as, isolamento é domiciliar, dentro de casa. quais são as perspectivas futuras aí em relação, o que vocês esperam em relação a essa pandemia? Como eu falei no começo do programa, a tendência é de que os casos aumentem nos próximos dias. A gente está com mais de 1.000 mortes no Brasil, felizmente, diários, né? Assim, um pouco mais ou um pouco menos. Qual que é a perspectiva? O que vocês, que são autoridades de saúde do interior paulista, o que vocês esperam para as próximas semanas em relação a novos casos, em relação ao espalhamento aí da pandemia pelo interior? A nossa perspectiva, a princípio, apesar de nós sabermos que nós ainda estamos na pandemia, então o contágio ainda tá alto, né? É perigoso, a gente tem que ir com muita cautela, mas a nossa perspectiva é que, que esse ápice de contágio já tenha passado, né? Que a maioria das pessoas já estejam até imunizada. Infelizmente, a gente não tem condições de estar testando a população, né, total, para saber qual que é realmente o diagnóstico da cidade, quantas pessoas já entraram em contato com esse vírus e que muitas vezes, por ele também ser assintomático, já passou por essa infecção e já se curou. Então, a nossa perspectiva é que passe logo essa pandemia. Nós estamos nos estruturando todos os dias, aprendendo todos os dias, porque é uma doença nova, né? O Mococa, a semana que vem, ou mais tardar na outra, a gente já está finalizando esse atendimento que nós vamos concentrar as pessoas para que evitem
que elas contaminem, eventualmente estiver contaminada, contamine outras pessoas nas unidades de saúde, então que se concentre num lugar somente e que deixe livre as unidades básicas de saúde para que elas voltem às suas rotinas. A perspectiva é essa: centralizar o atendimento, como referência apenas esse local de triagem e a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, para poder liberar as unidades básicas de saúde para que elas fiquem prontas para manter ou dar continuidade às suas rotinas, porque uma das preocupações também do Departamento de Saúde é que as outras doenças, elas não param, elas continuam. E a gente sabe que o Covid, ele traz uma infecção muito mais preocupante, levando uma gravidade até de internação, ocupação de UTI, intubação, que seria a necessidade do respirador, do ventilador, são pessoas que estão acometidas com comorbidades, com doenças, que muitas vezes, nesse período, não estão sendo acompanhadas da devida forma como deveria ser e compensadas. Então, a gente precisa que as unidades básicas de saúde atenda e voltem à sua rotina normal para atender esses pacientes que tenham comorbidades, para que eles não fiquem descompensados. Vamos falar um pouquinho está quase encerrando o programa, falar um pouco sobre pessoas que vêm de outras cidades, principalmente de São Paulo. Muita gente está fazendo home office e aí está voltando para suas cidades de origem. Vocês estão acompanhando as pessoas que vêm, por exemplo, aqui da capital? Olha, a orientação, a determinação é que não venha ninguém de outros municípios que venham para Mococa, porque a gente sabe o risco enorme que traz essas pessoas, a possibilidade de poder trazer o contágio, a transmissão do Covid-19 para o município. Um dos primeiros casos suspeitos de Mococa, inclusive, foi contato de uma pessoa em relação a um morador, trabalhador de São Paulo, que veio visitar os familiares. Então, assim, não tem como a gente ter um controle dessas pessoas que entram na cidade de outros municípios, mesmo porque a gente não tem essas barreiras, né? Seria ideal. Mas, infelizmente, Mococa de certa forma, tem uma inviabilidade em relação a isso, até pelo número de entradas, como eu falei. Mas eu acredito ainda que o principal é a orientação e a conscientização. As pessoas devem ter a consciência de que, num momento desse, as pessoas devem ficar nos seus municípios e sendo possível, em isolamento domiciliar, porque isso vai passar, né? Todo vírus tem um ciclo e que vai passar. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de paciência e aguardar o momento certo, né? Até de confraternização, de socialização, para que quando as coisas voltem ao normal. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença da Débora Ventura, que é secretária de Saúde de Mococa. Mococa tem 68 mil habitantes no interior de São Paulo, fica ali pertinho da divisa com Minas Gerais. Está com 43 casos registrados de coronavírus e 4 mortes. Secretária, muito obrigado pela participação. Luciano, eu que agradeço, viu? Estou à disposição e a qualquer momento a gente pode estar voltando a falar desse assunto e espero que, se houver essa oportunidade, que a gente esteja falando assim de um outro momento, né? Um momento já que não tenha mais essa pandemia e que quais são agora as ações para nova reestruturação do município, né? O novo pensar da saúde pública, que depois disso, com certeza, nós vamos estar enfrentando aí um novo pensar, o repensar na saúde pública. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela presença. Bem, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Muito obrigado pela audiência e até um próximo programa. Tchau.